Olá, jovens! Como sempre, parabéns por estarem estudando. Vocês viram que outro dia eu coloquei um vídeo chamado Pedidos de Alunos. Deixe aqui sua sugestão de vídeo ou assunto para o canal. E o pessoal tá colocando lá os pedidos, as sugestões, né? Então esse vídeo aqui já é em resposta àquela chamada de pedidos de alunos. Então teve um aluno que pediu para eu dar aula disso aqui, princípio da indução finita. Olha só, princípio da indução finita é um assunto avançado, cobrado em Olimpíada de Matemática, por exemplo. E eu diria que eu até estou me metendo a besta de ensinar isso aqui, porque, na verdade, se você for no site ou no canal do IMPA ou do Portal da Matemática, vocês vão encontrar muitas aulas sobre indução finita. Tem as aulas teóricas, tem exercícios, problemas, tem questões de Olimpíadas resolvidas lá. Então isso aqui é, na verdade, um assunto corriqueiro nas Olimpíadas de Matemática. Poderia ser ensinado, eu diria, em nível de 9º ano, tá? Não é complicado. Tanto é que isso aqui cai na Olimpíada de Matemática nível 2. Bom, na OBM nível 2. Eu não sei se cai na OBMEP, tá? Como eu falei, eu tô me metendo a besta aqui, porque já tem o pessoal lá do IMPA, do Portal da Matemática, que faz esse monte de aulas lá sobre esses assuntos que caem nas Olimpíadas. Tá, então vamos ver como que é a indução finita. Isso aqui seria útil para alguém que vai fazer um concurso para Colégio Naval ou EPICAR? Não. Eu diria, nunca vai cair isso aqui no Colégio Naval e na EPICAR. Não está no programa. Eu nunca vi isso aqui ser ensinado. Nem no ensino médio, tá? Mas é claro, estudando matemática é bom você ver tópicos avançados, porque isso indiretamente acaba te ajudando a ter um raciocínio para resolver problemas desafiadores. Tá, então vamos ver como é que é o princípio da indução finita. Olha, eu vou apresentar e vou utilizar. Não vou fazer demonstração do princípio da indução finita, porque isso aí não costuma ser estudado na matemática de nível superior. Quer dizer, mestrado e doutorado, tá? A demonstração disso aqui é muito complicada, não é que seja complicada, é muito avançada. Se você quiser procurar, você procura pela demonstração do princípio da indução finita ou indução matemática através do princípio da boa ordenação. É utilizado o princípio da boa ordenação, que é um dos axiomas dos números naturais, e em função disso é demonstrado o princípio da indução finita. Tá, eu vou só falar, mas eu não vou apresentar aqui. Vamos só ver o resultado. Como que é o princípio da indução finita? Uma maneira fácil de você entender isso aqui intuitivamente é você pensar numa fileira de dominós, tá? Você sabe que quando um dominó cai, o dominó seguinte vai cair, né? É certo que caindo um dominó, o dominó que está na frente dele vai cair. E se você der um peteleco no primeiro dominó, aí vão caindo todos. Com certeza todos vão cair. Então essa é a ideia do princípio da indução finita, tá? Eu vou colocar aqui o enunciado e vou explicar, mas pense na história dos dominós. É o seguinte, suponha que você tem aqui um P de N, uma proposição matemática que é em função de um número natural N. Quer dizer, natural a partir de zero. Quer ver um exemplo? P de N pode ser isso aqui. A soma dos naturais 1 mais 2 mais 3, etc., até n, vale n que multiplica n mais 1 sobre 2. Isso aqui é um P de n. P de n é uma proposição matemática que é feita em função de n. Claro, isso aqui usa a fórmula da progressão aritmética, né? A soma dos termos da progressão aritmética. Bom, do ponto de vista formal, essas coisas são provadas por métodos mais complicados como a indução, métodos, digamos assim, mais rigorosos. Só que você, quando está estudando isso aqui no ensino médio ou no ensino fundamental, você acochambra essas demonstrações, né? Você usa o famoso recurso do 3 pontinhos, né? 3 pontinhos ajuda muito. Pois é, mas quando você está fazendo uma formalidade matemática, você não pode colocar 3 pontinhos no meio da tua demonstração. Você tem que provar por indução.
Tá, então considere que P de n é uma proposição matemática em função do número natural n. Aqui, por exemplo, o n é um número até onde a gente está somando. Somamos os naturais de 1 até n. A proposição que eu tenho aqui nesse exemplo é que essa soma vale essa fórmula. Isso é um P de n, é um exemplo. Tá, então suponha que você tem uma proposição matemática qualquer. Isso aqui é o primeiro passo. Falei besteira, isso aqui não é o primeiro passo não. Isso aqui é a proposição. O primeiro passo vem agora, tá? O primeiro passo é o primeiro dominó que você vai derrubar. Ou seja, suponha que vale P de 0. P de 0 é verdadeiro. Quer dizer, você tem um valor inicial de n para o qual a proposição é verdadeira. No caso dessa proposição aqui, será que ela seria verdadeira para n igual a 0? Se você somasse os números até 0, aí você não vai ter nem um 1, né? Começa no 0 e termina no 0. Essa soma daria 0. Isso é igual a 0 que multiplica 0 mais 1 sobre 2? Sim. Isso aqui vale para n igual a 0. Então, o P de 0 é verdadeiro. Você tem que identificar isso aqui, tá? Essa aqui normalmente é a parte mais fácil da utilização do princípio da indução finita. É encontrar o P de 0. Inclusive na prova, se você fizer só isso aqui, você ganha 0,1 na questão, tá? O difícil é essa segunda parte aqui. Você tem que provar que P de n implica em P de n mais 1. Isso aqui corresponde a um dominó derrubando o dominó seguinte. Ou seja, você tem que partir do princípio de que essa proposição é verdadeira para um certo n. E aí, em função disso, você vai fazer aqui uma manipulação algébrica até chegar na forma dessa mesma proposição P, só que em função do n mais 1. Essa aqui normalmente é fácil. Isso aqui se chama passo de indução. Então, isso aqui é o início e aqui é o passo de indução. Quando você tem essas duas coisas, aí você pode afirmar o seguinte. Então, pelo princípio da indução finita, P de n é verdadeiro para todo n. Se você achou difícil entender isso aqui, olha, rapaz, tem até professor que tem dificuldade de fazer isso aqui. Questão de provar coisas por indução na prova que a gente fazia lá no mestrado, era um banho de sangue, tá? Os professores sofriam lá para resolver essas questões. Não é uma coisa trivial. Claro, dependendo da questão, dependendo da fórmula do P de n. Pode ser uma igualdade como essa, pode ser uma desigualdade. Então, aqui, normalmente, nessa parte, nessa etapa aqui, é onde você tem mais trabalho. É você parte de uma expressão dessa e tentar mexer nela para chegar na mesma expressão com n mais 1. Tá, realmente é difícil. Para quem nunca fez, eu diria que é desafiador isso aqui. Vamos resolver os exercícios. Eu separei aí 5 exercícios disso. 5 demonstrações por indução. Vamos fazer. Então, o primeiro problema que eu coloquei aí, provar que a soma dos n primeiros números a partir do 1 vale isso aqui, n que multiplica n mais 1 sobre 2. Bom, e aí a gente tem que tirar esses 3 pontinhos daqui, né? Na verdade, eu fiz esse enunciado aqui de uma maneira informal, mas isso aqui, numa prova mais formal, apareceria de outro jeito. Apareceria isso aqui na forma de um somatório. Isso aqui é o somatório do número i com o i variando de 1 até n. É isso, né? Somatório dos números inteiros i desde o 1 até o n. Quer dizer, não se usa 3 pontinhos na matemática formal. Então, é justamente para a gente demonstrar aqui que essa expressão, que vai ser escrita como esse somatório, vale isso. N que multiplica n mais 1 sobre 2. E é para fazer isso aqui usando o princípio da indução finita. Claro,
O princípio da indução finita não é mágica, não dá para você resolver qualquer problema usando ele, e tem problemas que você não tem que usar sempre o princípio da indução finita. Às vezes tem várias maneiras de demonstrar. Você sabe que isso aqui, esse somatório, teve a historinha lá do Gauss quando era criança, né? Que a professora mandou ele somar os números de 1 a 100, foi o castigo que deu. Ele foi lá e fez do jeito dele e chamou essa soma de S, depois escreveu ela de trás para frente, aí somou de 2 em 2, aí deu N que multiplica N mais 1 sobre 2. Quer dizer, o Gauss não usou indução finita para fazer isso, mas esse é um exercício para você usar a indução. Tá, então o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, temos que provar o P de zero. Na verdade, não é o zero que vai entrar em jogo aqui. Ali onde está dizendo zero, pode ser que não seja para o zero, seja para o 1. Então, vale para o 1 ou vale para o 0? Tá, então primeira coisa, a gente tem que demonstrar o P de 0. Será que vale P de 0? Ou seja, será que o somatório de I é igual a 1 até 0? E ficou estranho, né, rapaz? Ficou estranho fazer desse jeito aqui. Quando você fala os N primeiros números começando com 0, na verdade essa fórmula aqui deveria começar com 1. Quando você fala em P de 0... às vezes você não consegue mostrar o P de 0. Não consegue manipular ele, você tem que fazer ele separado. Mas você consegue o P de 1 como sendo o primeiro. Essa fórmula aqui, se você colocar desse jeito, fizer 1 mais pontinhos, pontinhos mais 0, fica estranho isso. Realmente não faz sentido. Apesar de que, se você somar os números, a soma dos números naturais até 0, não seria escrito dessa forma. Seria escrito só isso aqui. E o 0 pode ser escrito desse jeito, 0 que multiplica 0 mais 1 sobre 2. Quer dizer, a expressão vale para o 0. Mas muitas vezes você tem que desmembrar isso, tá? Quer dizer, esquece o 0 e você começa com 1, que aí fica um negócio que tem mais lógica de acordo com a sua fórmula. Então, vamos começar com 1. Então, em vez da gente provar o P de 0, vamos provar o P de 1. Quer dizer, vale para o P de 0, mas eu vou tratar de forma separada, tá? Eu vou tratar a indução só do 1 em diante. Quer dizer, para o 0 é óbvio, mas eu não vou manipular ele na fórmula. Vou manipular só a partir do 1. Então, soma dos números de 1 até 1. A soma dos números de 1 até 1 é 1, acabou. É só isso. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que você pegar essa fórmula e fizer n igual a 1? Se a gente pegar essa fórmula aqui e fizer n igual a 1, isso aqui vai ficar, se você fizer n que multiplica n mais 1 sobre 2, pega essa expressão e faz n igual a 1, essa expressão vai ficar 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 2, que é igual a 1. Então, realmente, a soma dos números de 1 até 1, que dá 1, é o mesmo valor que você calcula da fórmula com n igual a 1. Isso é verdade. Isso aqui mostra que vale P de 1. Então, vale P de 1. Ou seja, o somatório de I é igual a 1 até 1, de I vale 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. A expressão vale para n igual a 1. Então aqui a gente já tem o início. É a primeira parte, é aquela parte que ganha 0,1 na prova se fizer isso. Você mostrou o P de 1. Agora, eu tenho que mostrar isso aqui, que é a parte mais difícil. Eu tenho que mostrar que P de n implica em P de n mais 1. Ou seja, se aquela proposição vale para n, vai ter que valer para o n mais 1, para o n seguinte. Tá, então, vamos fazer isso aqui. Suponha que esse somatório aqui realmente é isso. Tá, então fazendo aqui, mostrando o passo de indução, suponha que vale P de n. Eu tenho que mostrar que P de n implica em P de n mais 1. Ou seja, a partir disso, eu tenho que chegar nessa mesma expressão trocando o n por n mais 1. Então vamos fazer isso. Essa expressão aqui, trocando n por n mais 1, vai ficar como? Esse somatório aqui vai até n mais 1. Ó, então eu fiz o somatório indo até n mais 1. Que vai ser 1 mais 2 mais 3
vai até n e mais umzinho, vai até o n mais 1. Então, a soma dos números até n e o número seguinte, que é n mais 1. E aí, eu vou usar o fato de que esse somatório até aqui vale quanto? Até n, essa soma vale isso aqui. Então, a gente pode escrever essa expressão desse jeito. Isso aqui é... A soma até n é esse valor... Eu estou usando o fato de que a gente supôs P de N, quer dizer, vale para N. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Agora, vai ter mais esse termo aqui. É um termo a mais. Tá, é isso aqui. Agora, vamos mexer nessa expressão. Olha só. Aqui a gente pode reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Aqui é 1. Aqui vai por 1 e aqui vai por 2. Então, isso aqui vai ficar aqui do mesmo jeito. N ao quadrado mais N. E aqui vai ficar 2N mais 2. E o denominador ficou 2. Essa expressão a gente escreve desse jeito. N ao quadrado mais 3N mais 2. Sobre 2. Isso aqui a gente pode fatorar. A gente pode escrever isso aqui. Como é que vai ficar esse trinômio aqui fatorado? Isso aqui é o produto de Steven, né? Isso aqui é a soma, isso aqui é o produto. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 multiplicado por n mais 2. N mais 1 multiplicado por n mais 2. Confere? Isso aqui é fatorando dá isso. E tem esse 2 aqui. Então, essa expressão aqui... Observe que ela nada mais é que essa mesma expressão trocando n por n mais 1 sobre 2. Quer dizer, a gente obtém essa expressão pegando essa expressão original, que é o P de n, e trocando n por n mais 1. Olha aqui, ficou o n mais 1 no lugar de n. Então, isso aqui é o quê? A igualdade entre esse somatório e essa fórmula é o quê? É o P de n mais 1. Então, o somatório de igual a 1 até n mais 1 do i vale isso aqui. N mais 1, n mais 2 sobre 2. Então, isso aqui é o seu P de n mais 1. É aquela mesma expressão lá para n, trocando o n por n mais 1. Ela fica assim. Então, com isso a gente demonstrou que P de n implica em P de n mais 1. P de n implica em P de n mais 1. Pronto, então essa é a segunda parte. É a parte mais trabalhosa da aplicação do princípio da indução finita. Então, acabamos de demonstrar as duas hipóteses do princípio da indução finita, número 1 e número 2. A gente provou que vale para n igual a 1, né? Ou seja, o somatório de i igual a 1 até 1, de i vale 1, que multiplica 1 mais 1 sobre 2. Quer dizer, a gente provou o P de 1. Se você quisesse começar com 0, também não tinha problema, tá? Ia ficar 0 que multiplica 0 mais 1 sobre 2. Ia valer também. Só que aqui ia ficar estranho o somatório começando com 1 e terminando com 0, né? Então eu evitei o 0. Eu provei o 0 separadamente e fiz o princípio da indução finita só de 1 em diante. Então, apesar do princípio da indução finita ser enunciado como começando com 0, você não precisa obrigatoriamente começar com 0. Você pode começar com 1, com 2, com 3, só que os outros que tem antes, você tem que provar individualmente cada um deles. Tá, e a gente provou isso aqui, o passo de indução. Ou seja, a gente mostrou que a soma dos números até n o fato da soma dos números até n valer isso implicou na soma dos números até n mais 1.
Então, o fato da proposição valer para n, quer dizer, o P de n, implicou nela valer também para n mais 1. Ou seja, você vai ter o somatório, só que agora não vai mais até n, vai até n mais 1, e essa expressão vai ser igualzinha, só que vai ter n mais 1 no lugar de n. Então, isso aqui vai ficar n mais 1, que multiplica n mais 1, que é a mesma coisa que n mais 2, sobre 2. Ou seja, a gente demonstrou aqui que P de n implica em P de n mais 1. Isso aqui é a proposição P de n, e isso aqui é a proposição P de n mais 1. Então, está demonstrado o P de 1 e está demonstrado isso aqui, que P de n implica em P de n mais 1. Então, por 1 e 2, pelo princípio da indução finita, temos P de n vale para todo n. Ou seja, o somatório até n de i, somatório dos números de 1 até i, vale n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, está aqui demonstrada essa proposição por indução finita. Fácil, né? Da primeira vez deixa a gente até tonto. Vamos fazer outro aqui. Aqui no problema 2, eu coloquei a soma dos n primeiros naturais positivos, ímpares, para a gente não ter que se preocupar com zero, tá? Então, o que seria a soma dos n primeiros naturais positivos ímpares? Seria isso aqui. Por exemplo, se a gente tiver n valendo 1, quanto é que vai ser a soma? A soma dos n primeiros naturais positivos ímpares. Seria apenas isso aqui, o 1 sozinho. Tá, e se a gente tiver n igual a 2? Para n igual a 2, essa soma vai ser o quê? Os dois primeiros naturais positivos ímpares. Então, o primeiro vai ser o 1 e o segundo vai ser o 3. São só os ímpares para somar, positivos ímpares. Quer dizer, positivo para indicar que não começa do 0, começa do 1. E sempre indo até o ímpar. Então, aqui, dois ímpares. Se a gente tiver n igual a 3, vamos ter o quê? Os três primeiros ímpares. 1 mais 3 mais 5. Se a gente tiver n igual a 4, os quatro primeiros ímpares. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 3 mais 5 mais 7. Essa é a ideia, tá? E essa soma aqui, olha só que interessante. Aqui dá 1, aqui dá 4, aqui vai ficar 3 mais 5 mais 1, que é 9. E aqui vai ficar 9 mais 7, que é 16. Então, interessante, isso aqui é igual ao n ao quadrado, né? Realmente, ó. Isso aqui, essa soma dá 1 ao quadrado. Essa soma aqui dá 2 ao quadrado. Essa soma aqui é 3 ao quadrado. Essa soma aqui é 4 ao quadrado. Quer dizer, essa soma sempre vai ficar o quadrado do n, onde n é o número de naturais que você está pegando aqui. Então, vamos fazer isso aqui por indução? Por indução. Primeiro a gente faz para n igual a 1, tá? Para n igual a 1, vamos calcular aqui então o P de 1. Ou seja, a soma dos números naturais até 1 vale 1 ao quadrado. Isso está certo? Você pode fazer assim. Quer dizer, substitui mesmo o valor. Então, fazendo a soma dos números naturais até 1, vai ficar 1 sozinho. 1 sozinho, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Realmente é n ao quadrado. Então, isso aqui mostra que vale o P de 1. É a parte mais fácil, que não vale nada na prova. Quando vale alguma coisa, vale 0,1. Tá, agora a segunda parte. Eu tenho que supor que vale P de n e, a partir disso, mostrar que vale P de n mais 1, que é normalmente a parte mais difícil, mais trabalhosa, né? Às vezes a gente tem que fazer algum malabarismo algébrico aqui. Então temos que provar que P de n implica em P de n mais 1. Vamos fazer. Tá, então vamos mostrar o passo de indução. O passo de indução é mostrar que P de n implica em P de n mais 1. Então a gente tem que partir do P de n, ou seja,
Vamos supor que essa soma, 1 mais 3 mais 5 mais... vai até onde, hein? São n mais 1 números. Essa soma dá n2. Isso aqui é o P de n. Olha só, essa soma aqui, ela vai até que número, hein? Vai depender de n também, né? Olha só, se você tem aqui n números, qual vai ser o último número ímpar aqui dessa soma? Eu arriscaria dizer que isso é... que o último número ímpar é 2n menos 1, concorda? O último ímpar aqui nessa soma é 2n menos 1. Porque se você somasse 1 com todo mundo aqui, você ia ficar com 2, 4, 6. Quer dizer, cada número, quando você somar 1, cada número seria o dobro da ordem daquele número. Isso aqui, por exemplo, é a ordem 3, ó. É o terceiro número. Se você somar 1, você tem 6. 6 é o dobro da ordem dele, é o dobro de 3. Aqui, somando 1, vai ficar 4. 4 é o dobro de 2, é o dobro da ordem dele, é o dobro da posição dele. Então, esse aqui, se você somar 1, você tem que ficar com o dobro da ordem dele. Como são n números... esses n números somados com 1 iam ficar 2, 4, 6, etc. até 2n. Tá, então agora você subtrai 1 de volta e você vai ter esse último número aqui, 2n menos 1. Tá, agora você vai pegar e vai somar mais um número. Quer dizer, você vai pegar esses mesmos números que você tem aqui e você vai colocar mais um ímpar. Você vai colocar o próximo ímpar. Você vai ficar com isso aqui. 1, 3, 5, até esse, que é o enésimo número, 2n menos 1. E o próximo ímpar, que é isso aqui mais 2. Vai somando 2 para ir pegando os ímpares. Então, somando 2 aqui, isso aqui vai ficar 2n mais 1, que é o ímpar seguinte. Agora, a gente já sabe que essa expressão aqui dá quanto? Dá n ao quadrado, porque o P de n justamente é dizer que essa soma dos n primeiros ímpares dá n ao quadrado. Então, essa soma até aqui dá n ao quadrado. E você tem, então, n ao quadrado mais esse 2n mais 1. Então, essa expressão vale n ao quadrado mais 2n mais 1. Claro, supondo que isso aqui é n ao quadrado, se você colocar isso, vai ficar isso. Agora, isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 ao quadrado. Olha que alegria. Isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 ao quadrado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o P de n mais 1. Eu estou dizendo que a soma dos n mais 1 primeiros ímpares dá n mais 1 ao quadrado. Então, a gente acabou de mostrar que, sendo válido isso aqui para n, vai valer para n mais 1 também. Então, a soma dos n mais 1 primeiros ímpares vale n mais 1 ao quadrado. Isso aqui é exatamente o P de n mais 1. É a mesma expressão que você tinha aqui, só que você trocou o n, ó, eram n números, dava n ao quadrado. Essa outra que você conseguiu, você tem n mais 1 números ao invés de n, e essa soma aqui não vai ser n ao quadrado, vai ser n mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui é o P de n mais 1. Esse resultado é o P de n mais 1. Então, com isso a gente mostrou que P de n, que é isso aqui, implica em P de n mais 1. Isso é o P de n. E mexendo no P de n, chegamos nisso aqui. Então, provamos que P de n implica em P de n mais 1, que é exatamente o que o princípio da indução finita quer, né? É você provar o passo de indução. Tá, então, com esses dois itens, 1 e 2, a gente pode aplicar o princípio da indução finita. Então, a gente tem que 1 mais... acabou, não tem mais nada. Dá 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui, na verdade, é o P de 1. A soma dos 1 primeiros ímpares é 1 ao quadrado. Então, a gente mostrou que o P de 1 é verdadeiro.
Segunda parte, que é o passo de indução, a gente mostrou que essa soma até o enésimo número ímpar da n ao quadrado, isso aqui implicou nessa soma até o enésimo mais 1, o número ímpar seguinte, né? Da n mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui significa que P de n implica em P de n mais 1. Então, de 1 e 2, pelo princípio da indução finita, temos que a soma dos n primeiros ímpares vale n ao quadrado. Então aqui está a sua demonstração por indução. Que beleza, hein? Mas vai melhorando conforme você vai fazendo. Essa aqui tá errada, hein? Tem alguma coisa faltando aqui. Olha só, o que tá errado aqui nessa expressão? Aqui não é 1, não. Aqui faltou um 1, olha só. 2A3, 2A2, aqui é 2A1. E aí você teria 2A0 e um 1 aqui. Então vamos botar aqui. Tem um 1 e tem aqui um 2A0, que é a mesma coisa que 1. Pronto. Então, na verdade, essa expressão ela devia ser assim. 1 mais 2A0 mais 2A1 mais 2A2, etc. Vai até 2 a n menos 1. Essa soma vai dar 2an. Porque é o seguinte, o n não pode ser 0, né? Não pode começar com 0, porque aqui você tem 2, ficaria 2 elevado a menos 1. Isso aqui é para n maior do que 0. Quer dizer, o n vai de 1 em diante. Se você tiver n igual a 1, essa soma vai ficar 2. Se você tiver n igual a 1, você vai ficar 2 elevado a 1. E aqui, fazendo n igual a 1, você vai ter somadas as potências de 2, começando com 2A0, 2A1, mas você tem esse 1 aqui no início. Então, se você tivesse aqui n igual a 1, aqui você teria até 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, quer dizer, ia acabar nesse 2A0. Aí ia ficar 1 mais 1. 1 mais 1 que realmente dá 2. Então tá certo. Para n igual a 2, por exemplo, isso aqui vai ficar 4. Desse lado aqui vai ficar 4. Se você fizer n igual a 2, observe que esse somatório vai até a potência n menos 1. Então, ficaria até 2 elevado a 1. Quer dizer, ficaria até essa. Então, fazendo n igual a 2, você vai ter esse, que vai ficar 1 mais 1 mais 2. 4. Realmente vai dar 4 para n igual a 2. Então tá certo. Então ficou apenas faltando 1 aqui, tá? Nessa soma eu esqueci de colocar 1. Então, corrigindo, aqui é só colocar 1. Esse 1 já estava aqui, mas a gente escreve ele como 2A0. Então, vamos provar isso aqui por indução. Então, primeira coisa, provar que vale o P de 1. P de 1 é verdadeiro? Então, o que seria o P de 1? Seria você somar as potências de 2, começando com isso aqui. Qual seria o último expoente aqui? Para n igual a 1, você vai ficar 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0. Quer dizer, essa vai ser a última potência. Essa vai ser a última potência. Então, você só vai ter esses termos. 1 mais 2A0. 1 mais 1 que dá 2. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 1? Sim, eu fiz com n igual a 1, tá? É o primeiro. Isso aqui é verdadeiro. 1 mais 2A0 realmente é 2 elevado a 1. Então, P de 1 é verdadeiro. Então, P de 1 é verdadeiro. Isso aqui é a primeira parte.
aquela parte que vale 0,1. Parabéns, ganhou 0,1. Agora, o passo de indução. Eu vou supor que vale até n. Supor válido para n. E eu vou tentar montar essa expressão para n mais 1. Então, é válido para n? Então, isso aqui é verdadeiro. Quer dizer, 1 mais 2 a 0, mais 2 a 1, etc. Vale para n. Valendo para n, essa expressão vai até a potência n menos 1. O P de n é assim. É com n menos 1 sendo o último expoente do 2 aqui. Então, 2 a n menos 1. Isso aqui é igual a 2 a n, tá? Isso aqui é o P de n. Eu tenho que, partindo do P de n, formar o P de n mais 1. Como é que seria a expressão do P de n mais 1? É essa mesma coisa aqui, só que no lugar de n você vai colocar n mais 1. Vai ficar como? 1 mais 2 a 0, mais 2 a 1. Isso aqui vai até n mais 1. Quando você fizer n mais 1 aqui no lugar de n, você vai ter, na verdade, essa última potência aqui aparecendo, 2 a n menos 1, e vai ter mais uma. Mais uma que é essa que você forma aqui, 2 a n. Então, isso aqui é o que tem de novo no P de n mais 1. O P de n vem até aqui. Quer dizer, o P de n, na expressão do P de n, tem esse somatório até aqui. E aqui a gente está tentando formar a expressão do P de n mais 1. Então, tem esse termo novo aqui. E esse até aqui, já que o P de n é verdadeiro, a gente pode dizer que essa soma daqui até aqui vale 2 a n. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 a n mais 2 a n, que é o dobro de 2 a n, que é a mesma coisa que 2 elevado a n mais 1. Olha aqui. Fizemos aparecer o P de n mais 1. O que é o P de n mais 1? É esse somatório, vindo até aqui, ser igual a isso aqui. Quer dizer, trocando n por n mais 1. Então, isso aqui a gente acabou de demonstrar que P de n implica em P de n mais 1. Então, com isso aqui, a gente demonstrou o passo de indução. Então, agora eu vou correr, tá? Eu vou capar essa parte. Olha aqui, o P de 1 está demonstrado. O P de n implica em P de n mais 1, sim. Então, pelo princípio da indução finita, fica mostrado que essa expressão vale para qualquer n. Está provado pelo princípio da indução finita. Só não escrevi aqui para não perder tempo, tá? Vamos para o próximo. A questão 4 é para provar que 2 elevado a n é maior ou igual que n ao quadrado para n maior que 3. Então, não vale para qualquer n, é de 3 em diante ou de 4 em diante, né? N maior que 3. De fato, para n igual a 0, a gente tem aqui 2 elevado a 0, que é 1, maior ou igual do que 0 ao quadrado. Aqui dá certo. Para n igual a 1, a gente fica com 2 é maior ou igual que 1 ao quadrado. Então, para n igual a 1 dá certo também. Para n igual a 2, isso aqui fica 2 elevado a 2, que é 4, é maior ou igual do que 2 ao quadrado. Engraçado, né? Dá certo para n igual a 0, n é igual a 1, n é igual a 2. Agora, para n igual a 3, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3, que é 8, maior ou igual que 3 ao quadrado, que é 9, não dá certo. Realmente, para n igual a 3, não vale. Então, a gente tem que desprezar tudo isso aqui e fazer só o que ele pede. Ele quer saber, para n é igual a 4. Então, a primeira hipótese da indução, a gente vai fazer o quê? P de quê? P de 0, P de 1 não, é o P de 4. A gente tem que começar testando o P de 4, porque isso daqui significa que é para n maior que 3, então é de 4 em diante. Então nós vamos começar com P de 4. Então, P de 4, vamos ver se P de 4 é verdadeiro. Olha aqui, 2 elevado a 4, comparando isso com 4 ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos 16
e 4 ao quadrado também é 16. São iguais. Então, vale para P igual a 4. Vale para P igual a 4. Ou seja, o P de 4 é verdadeiro. É maior ou igual, né? Então, no caso, fica 16 e 16. São iguais, então é maior ou igual, tá valendo. Agora, a gente tem que fazer o passo de indução. Ou seja, P de N implica em P de N mais 1. Tem que verificar isso. Tá, então a gente parte do princípio que vale o P de N. Então, seja... Claro que para N... maior do que 3, de 4 em diante. Então, seja P de N, ou seja, 2 elevado a N maior ou igual que N ao quadrado, tá? A gente tem que chegar no P de N mais 1. Como é que é o P de N mais 1? O P de N mais 1 é isso. É 2 elevado a N mais 1 maior ou igual que N mais 1 elevado ao quadrado. Quer dizer, a gente tem que chegar nisso. Não estou afirmando que estou afirmando que a gente tem que chegar até aqui. Será que dá para chegar nisso partindo daqui? Então, sempre é a parte mais trabalhosa de demonstrações por indução, né? É partindo do P de N, chegar no P de N mais 1. E quando você tem desigualdade é mais difícil ainda, hein? Então, vamos tentar partir disso aqui e chegar nessa expressão. Então, nós consideramos o P de N como sendo válido. Temos que chegar no P de N mais 1. Vou deixar anotado aqui o que a gente precisa chegar. 2 a N mais 1 maior ou igual que N mais 1 ao quadrado. Eu quero chegar nisso. Vou botar um ponto de interrogação aqui. Então, como é que a gente faz? Vamos tentar montar isso. Vamos tentar formar essa desigualdade. Então, vamos calcular 2 elevado a N mais 1. Olha aqui. O 2 elevado a N mais 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 a N. Já que o 2an é maior ou igual que N2, a gente pode dizer que 2 vezes 2an vai ser maior ou igual que 2 vezes N2. Não é isso? Olha só, se você tem um número maior que o outro, então o dobro desse número vai ser maior que o dobro desse número. Então, partindo do 2 elevado a n, se a gente multiplicar por 2, fica 2n mais 1. Vai ser maior do que 2n2. Eu queria continuar mexendo nisso aqui e chegar em qual expressão? Em n mais 1 ao quadrado. Eu tenho que fazer aparecer n mais 1 ao quadrado aqui. Então, eu não tenho isso ainda. Vou deixar um ponto de interrogação. A gente só tem isso aqui, tá? Então, 2 elevado a n2, que eu já sei que vale isso. 2 elevado a n mais 1 é maior do que isso. Agora, 2 vezes n2. Eu queria chegar à conclusão que isso aqui é maior do que isso. E aí vem a bruxaria. Essas demonstrações por indução que lidam com desigualdade, elas sempre têm um pouquinho de bruxaria. Olha só, eu queria daqui chegar aqui. Eu realmente não sei como fazer isso. Então, vamos ver se a gente consegue, no rascunho, fazer o que é necessário para que isso aconteça. Quer dizer, eu quero que aconteça isso. 2 vezes n ao quadrado é maior ou igual que n mais 1 ao quadrado. Eu queria chegar aqui. Então, isso aqui é o rascunho, hein? Não é considerado verdadeiro ainda. Tá, isso aqui é a mesma coisa que falar que 2n2 é maior ou igual que n2 mais 2n mais 1. Posso cortar o n2? Vai ficar n2 maior ou igual que 2n mais 1. Cortei o n2, né? E aí, será que isso aqui é verdadeiro? Será que n ao quadrado é maior que 2n mais 1? Veja bem que o n é maior que 3, né? Isso aqui eu estou querendo provar para n igual a 4 em diante. Será que para n igual a 4 em diante isso aqui é verdadeiro? Olhando assim parece que é, né? Se a gente fizer 4, com n igual a 4, isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 16. 16 é maior que 9. Então funciona com n igual a 4. Para n igual a 5, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 11.
Para n igual a 6, aqui vai dar 36 e aqui vai dar 13. Parece que é, mas eu não posso ainda chegar e dizer é porque eu substituí os valores e vi que dava maior. Não, a gente tem que chegar a essa conclusão algebricamente. E eu vou chegar a essa conclusão algebricamente assim. Eu vou passar esse 2n aqui para o primeiro membro. N ao quadrado menos 2n é maior ou igual do que 1. E eu vou completar um quadrado aqui. Eu vou jogar um aqui e aqui. N2 menos 2n mais 1 é maior ou igual do que 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que n menos 1 ao quadrado é maior ou igual que 2. E será que eu posso dizer que isso aqui é válido? Ou seja, para n maior do que 3, isso aqui vai ser maior do que 2? Sim, olha só, se o n for maior que 3, olha só, se o n for maior do que 3, isso significa que n menos 1 é maior do que 2. É a mesma coisa. Então, isso aqui ao quadrado, n menos 1 ao quadrado, é maior do que 4. Olha só. E 4, por sua vez, é maior do que 2. Então, chegamos à conclusão que n menos 1 ao quadrado vai ser maior do que 2. Quer dizer, agora eu vou escrever no rascunho tudo isso aqui de trás para frente. A gente chegou nisso, que é um fato conhecido. Com essas manipulações chegamos nisso. E isso aqui vai resultar em quê? Se você escrever isso aqui de trás para frente, então isso aqui é a mesma coisa que dizer, eu posso colocar aqui maior ou igual, se é maior ou igual, é correto isso. Então isso aqui é a mesma coisa que n2 menos 2n mais 1 é maior ou igual a 2. Eu passo o 2n mais 1 para o outro lado, vai ficar n2 maior ou igual que 2n mais 1. Agora eu somo n ao quadrado dos dois membros, vai ficar 2n2 é maior ou igual, aqui vai ficar n mais 1 ao quadrado. Que é exatamente o que a gente tinha aqui, né? Então a gente chega nisso facilmente, é só colocar esses passos aqui. Olha aqui, o n é maior do que 3. Então quer dizer que o n menos 1 é maior do que 2. Eu subtraí um dos dois membros. Elevando ao quadrado, já que isso aqui é um número positivo, o quadrado dele vai ser maior que 4. Então, isso aqui é n menos 1 ao quadrado. É maior que 4 e 4, por sua vez, é maior do que 2. Então, isso aqui fica n menos 1 ao quadrado, que é n2 menos 2n mais 1, é maior que 2. Passo menos 2n mais 1 para o outro lado, vai ficar n ao quadrado é maior ou igual que 2n mais 1. Agora eu somo n ao quadrado nos dois membros, vai ficar 2n2 é maior ou igual que n2 mais 2n mais 1. Que isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 ao quadrado. Então, 2n2 é maior ou igual que n mais 1 ao quadrado. Então, olha aqui, o que a gente ficou? Juntando agora o que interessa pra gente, olha aqui. 2 elevado a n mais 1 é maior ou igual que 2n2. Então, 2 elevado a n mais 1 é maior ou igual que 2n2. E 2n2, por sua vez, é maior que n mais 1 ao quadrado. É maior ou igual que n mais 1 ao quadrado. E isso aqui é exatamente o P de n mais 1. Não, calma aí. Isso aqui não é o P de n mais 1, não. O P de n mais 1 é isso aqui, ó. É esse maior do que esse. Eu botei esse 2n2 aqui, mas ele não faz parte do P de n mais 1. O P de n mais 1 é isso aqui. É 2 elevado a n mais 1 é maior ou igual que n mais 1 ao quadrado. Pronto. Então, partindo do P de n, o P de n implica em P de n mais 1. Então, pelo princípio da indução finita, a gente tem que vale o P de 4, que P de n implica em P de n mais 1. Então, logo, isso aqui vale para qualquer n maior do que 3, né? Porque o nosso ponto inicial é o 4. É de 4 em diante.
Finalmente, esse último exercício aqui, somatório de igual a 1 até n dessas frações é igual a n sobre n mais 1. Para n positivo, né? N natural positivo, maior ou igual a 1. Então, o que isso aqui quer dizer? Vamos testar aqui, vamos fazer para n igual a 1, e aí já fica valendo como sendo o P de 1, né? Para n igual a 1, o que vão dar essas frações que a gente está somando aqui? Você vai colocar o valor de i sendo 1, depois o valor de i sendo 2, etc. Até o valor de i sendo n. Então, fazendo n igual a 1, esse somatório vai ficar 1 sobre 1 vezes 2. Então, vai ficar 1 meio. É isso, né? O somatório vai ter só um termo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais 1? É 1 sobre 1 mais 1? Sim, dá a mesma coisa, dá 1 meio. Para n igual a 2, isso aqui vai ficar como? Fazendo n igual a 2, o somatório vai ficar. O primeiro termo vai ser a mesma coisa, com i igual a 1, então vai ficar 1 meio. E o próximo vai ficar uma outra fração com i igual a 2. Vai ficar aqui 2 e aqui 3, então vai ficar 1 sexto. Então esse somatório tem só dois termos, para i igual a 1 e i igual a 2. Então isso aqui, com n igual a 2, isso aqui vai ficar 2 terços. Tá certo isso? Isso aqui é 2 terços mesmo? Se você tirar o MMC aqui, vai ficar 3 sextos. Mais 1 sexto vai ficar 4 sextos, que é a mesma coisa que 2 terços. Vale então para n igual a 2. Para n igual a 3, vou fazer só mais esse, tá? Para n igual a 3, esse somatório vai ficar 1 meio mais 1 sexto. Qual vai ser a próxima fração? Com n igual a 3, aqui vai ficar 3 e 4. Vai ficar 1 sobre 12. 1 sobre 12. Então, aqui a fração vai ficar 3 sobre 4. Tá certo isso? Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 4? Vamos conferir aqui. O MMC é 12. Então aqui vai por 2, aqui vai por 6. Isso aqui vai ficar 6 mais 2, 8, 8. Mais 1, 9. 9 sobre 12. 9 sobre 12 é a mesma coisa que 3 quartos. Tá certo. Então é isso que significa esse somatório aí. Agora a gente tem que mostrar que isso aí vale para qualquer n, usando o princípio da indução finita. Então, primeira parte do princípio da indução finita, a gente começa com P de 1, que está aqui já. O P de 1 é verdadeiro. Então, P de 1 é verdadeiro. Porque fazendo n igual a 1, isso aqui vai dar certo, que a gente já conferiu. Agora, 2. A gente tem que supor que isso aqui vale para n e chegar à conclusão que vale para n mais 1. Então, é o passo de indução. Então, para provar o passo de indução, a gente supõe que P de n é verdadeiro e a gente tem que chegar à conclusão que vale P de n mais 1. Como é que é o P de n mais 1, que eu ainda não provei, vou botar aqui pontilhado. O que a gente quer chegar aqui? A gente quer chegar nessa mesma expressão aqui, colocando n mais 1 no lugar de n. Então, como é que ficaria essa expressão aqui, colocando n mais 1 no lugar de n? Vai ficar o somatório de igual a 1 até n mais 1, do termo geral, que é a mesma coisa, chegar à conclusão que isso aqui é igual ao quê? A mesma coisa aqui com n mais 1 no lugar de n. Então, isso aqui vai ficar n mais 1 sobre n mais 2. A gente tem que chegar nisso. Então, como que a gente faz? Calculo isso e mostro que dá isso. Então, vamos ver quanto é que dá esse somatório. Esse somatório é igualzinho esse aqui, só que tem um termo a mais, né? Tem um termo de ordem n mais 1. Então, esse somatório, ele é a mesma coisa que a soma até n. Então, eu somo até n, somatório de 1 a n, desse mesmo termo geral, e mais um termo, que é o último termo, é o termo de ordem n mais 1. Como é que vai ficar o termo de ordem n mais 1? Eu vou pegar essa expressão e vou colocar i igual a n mais 1. Então, esse último termo, que vai ser colocado nesse somatório aqui, ele vai ficar fazendo i igual a n mais 1, vai ficar aqui n mais 1, e aqui o i mais 1 vai ficar n mais 2. Pronto.
Então, esse somatório todo que a gente quer calcular é igual a esse somatório aqui que vai até n, mais esse termo adicional. Agora, como a gente supôs que vale o P de n, quanto é que vale essa expressão? Essa expressão é isso aqui, ó. O P de n é justamente isso, é dizer que esse somatório é igual a isso. Então, esse somatório aqui, vamos escrever ele como sendo isso, n sobre n mais 1. E aí eu somo mais esse último termo, é o termo de ordem n mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre n mais 1, n mais 2. Aqui o MMC é esse produto, então aqui vai por 1 e aqui vai por n mais 2. Então essa soma dessas frações algébricas aqui vai ficar n mais 2 vezes n, que é n ao quadrado mais 2n mais 1. E aqui no denominador, n mais 1, n mais 2. Bom, isso aqui é n mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado sobre n mais 1, n mais 2. A gente pode simplificar aqui por n mais 1. Vai embora o n mais 1, vai embora aqui um fator n mais 1. Sobrou isso. N mais 1 sobre n mais 2. N mais 1 sobre n mais 2 é o resultado. Quer dizer, esse somatório até n mais 1 dá isso. E isso aqui é justamente o que a gente queria, né? É o que a gente queria provar. A gente queria provar que esse somatório indo até n mais 1, tá aqui, é igual a isso aqui, n mais 1 sobre n mais 2. E chegamos nisso. Ou seja, a gente acabou de demonstrar o quê? Que P de n implica em P de n mais 1. Então, não vou escrever o finalzinho aqui não, tá? Mas como é que seria esse finalzinho aqui? Temos P de 1 como sendo verdadeiro, que a gente já verificou. Aqui, já verificamos que para n igual a 1 vale isso aqui, para n igual a 1. Então, P de 1 é verdadeiro. E aqui, partindo de P de n, vamos calcular esse somatório como sendo parte do P de n mais 1. Fazendo a manipulação algébrica, chegamos nesse resultado. Ou seja, realmente é igual a isso. Então, P de n implica em P de n mais 1. Então, provamos que P de n implica em P de n mais 1. Sendo assim, a partir disso e disso, pelo princípio da indução finita, essa propriedade aqui, P de n, vale para qualquer n maior ou igual a 1. Pessoal, indução é um negócio que demora um pouco a cair a ficha, tá? É com todo mundo assim, até com o professor. Então, olha lá, vocês encontram no portal da matemática e no canal da OBM, do IMPA, vocês encontram lá outros exercícios sobre indução, tá? Então, se você precisa disso, quer aprender isso, pode treinar lá. Eu recomendo isso aqui pro pessoal que tá do 9º ano em diante, perfeitamente, tá? Quem tá no ensino médio também pode aprender indução, sim. Que inclusive você vai ver que as fórmulas de PA e PG e outras fórmulas da matemática como um todo podem ser demonstradas por indução.